Faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra Treze horas e 4 minutos em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Muito legal o CEMEP, né? Cursos profissionalizantes para todos nós, adultos, jovens, né? Todos nós temos novas possibilidades, novas oportunidades de enriquecer nossa vida profissional, aprender outras coisas novas, interessantes. Então esse é um trabalho maravilhoso que acontece já há anos aqui em Guará e agora está sendo administrado, coordenado pela Mônica. Como ser mais ético? Eu acho que não tem nada mais atual para nós ouvirmos e aprendermos do que esta pergunta sugestiva para essa segunda-feira, não? Como ser mais ético? Ser ético é agir a favor da coletividade, pondo o bem-estar da sociedade à frente do seu, que não tem sido o que a maior parte de nossos políticos e outros cidadãos, não políticos, mas cidadãos também, tem feito, né? Parece simples ser ético, mas levar uma vida assim, onde você se interessa pela coletividade, pelo bem-estar da coletividade, exige atenção constante aos dilemas do dia a dia. Vamos ver como é que nós podemos aprender a sermos mais éticos. Primeiro, vamos entender o que é ser ético, né? Olha, esse tema maravilhoso e outros fantásticos estão aqui, ó, na revista Sorria, que é uma super revista interessante, só recheada de coisas ótimas, e você ainda participa. Parte do lucro dela vai para o GRAAC, que é um grupo de apoio à criança com câncer, aqui de São José dos Campos, e o Instituto Ayrton Senna, que cuida da educação de crianças e jovens. Entenda o que é ser ético. A ética é uma inteligência coletiva que estabelece os princípios para a boa convivência de uma sociedade. Vou repetir. A ética é uma inteligência coletiva que estabelece os princípios para a boa convivência de uma sociedade. Não é um conjunto de leis determinado, é uma reflexão sobre aquilo que o grupo define por um período de tempo como referência de comportamento. Como a sociedade está em constante transformação e como os valores nem sempre são absolutos, pense na sinceridade, por exemplo. O pensamento ético é algo que tem de ser trabalhado dia a dia. Sim, a nossa sociedade está em constante transformação. Valores também acabam sendo, revitalizados ou
relidos ou revistos a cada momento, né, da nossa mudança, das mudanças dentro da nossa sociedade. Então, por isso que rever o sentido da ética humana é sempre muito importante. Questione-se a cada momento. Justamente por não haver uma tabela, um certo e errado, para ser ético é preciso fazer escolhas a todo tempo. E isso nem sempre é simples. São os chamados dilemas éticos. Eles podem ser grandes. Você deve ou não pôr a vida de alguém em risco para salvar a de outras pessoas, por exemplo, né? A questão da ética no aborto de crianças que já se sabe que estão condenadas, né? Dentro do útero da mãe, por exemplo, né? Ou numa outra situação onde você tem que escolher salvar um ou salvar muitos. São questões, né, que vêm de necessidades e que a gente tem que olhar para isso naquele momento, quando o evento está acontecendo, né, em alguns casos. Eles podem ser grandes, né, ou menores. Por exemplo, você deve ou não desrespeitar uma lei de trânsito para chegar mais cedo e não deixar outras pessoas esperando. É uma questão menor, mas é uma questão importante. Você deve ou não, né, transgredir uma lei de trânsito por conta de não deixar outras pessoas te esperando. Refletir sobre cada situação e sobre a melhor forma de agir diante dos dilemas é também um exercício ético. Refletir sobre esses dilemas é um exercício ético. Terceira sugestão. Haja como gostaria que todos agissem. É aquela velha questão, né? Fazer aos outros o que você gostaria que eles fizessem com você ou para você. Então, haja como gostaria que todos agissem. Um dos caminhos para ser mais ético é agir com os outros como você gostaria que eles agissem com você. Parece básico, mas nem sempre nossas ações seguem instintivamente essa máxima. Quem questiona os políticos corruptos não deve aceitar presentes caros de um cliente, por exemplo. Se você acha roubar errado, deve avisar se receber um troco a mais. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, né? A gente não está atenta na hora de receber um troco e pode não perceber. Aí não tem problema nenhum. Mas se você perceber que você recebeu troco a mais, é ético você devolver, né? Se você quer que o seu trabalho seja valorizado, não deve comprar artigos pirata. É assim que se constrói uma cadeia virtuosa. Existe a cadeia, né, uma rede viciosa, onde a gente mantém vícios, e existe uma rede ou uma cadeia de ações virtuosa, que é onde a gente trabalha a virtude, né, no caso aqui, a ética. Quarta sugestão. Esteja disposto a abrir mão. O melhor para você pode não ser o melhor para o grupo. E ser ético é priorizar, dar mais valor à coletividade, mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão de desejos e da sensação de que a nossa felicidade não tem preço. Sua vontade só deve ser permitida se não lesar a comunidade. Furar a fila, por exemplo, porque você está com pressa, fumar escondido em local proibido,
dar uma festança até altas horas, mesmo sabendo que há vizinhos querendo dormir. Compreendem? Então, o valor é o seguinte: a coletividade sempre em primeiro lugar. Você mora num condomínio, né, um prédio, e você quer dar uma festa até as 2 horas da manhã, uma festa de arromba. Você tem que pensar que os seus vizinhos vão ser incomodados. Ou você vai dar essa festa num outro lugar, onde você não afete o sono das pessoas, ou minimamente você vai avisar todos os seus vizinhos de que vai haver festa e que você está aberto para, se algum deles se sentir incomodado, ir até a sua casa para te avisar: olha, tá, o som está muito alto. Não é verdade? Isso é ser ético. Fumar escondido, em lugar proibido. Faça-me o favor, né? Vai fumar lá fora mesmo. Não pode fumar escondido em lugar proibido. Não é ético isso. Você está afetando a saúde e o bem-estar das outras pessoas que se encontram ali naquele local. Furar a fila porque você está com pressa. Gente, alguém gosta de ficar na fila? Não, a gente fica na fila porque é necessário, mesmo que a gente tenha tempo. Eu não gosto de ficar na fila, né? Eu tendo tempo, não tendo tempo, ficar na fila não é agradável, mas é real. Não podemos passar na frente. O máximo que pode acontecer é a gente chegar lá na frente e falar para a fila toda: estou com uma emergência, necessito ser atendido agora. Alguém permite que eu seja atendido? Isto é ser ético, né? Você deixou claro para uma coletividade que está naquela fila a sua emergência, a sua necessidade. E se por acaso você estiver mentindo, meu caro, isso também é um problema da sua consciência, né? Mas o ético, se você realmente tem uma urgência, é agir desta forma, né? E não furar a fila porque você está com pressa. Outra sugestão: assuma responsabilidades. Fuja de discursos como é o sistema, todo mundo faz, ou sempre foi assim. São coisas que a gente está careca, né, de ouvir. A gente é careca de ouvir. É o sistema, todo mundo faz, sempre foi assim. Quando você justifica uma atitude que sabe que não deveria ter tido com frases como essas, está tentando se livrar de sua responsabilidade pessoal. Nós somos livres para tomar decisões, mas não podemos nos esquecer de que elas têm consequências e que somos responsáveis por elas. Uma boa medida é pensar se você ficaria desconfortável em contar o que fez em público. Se ficaria, não faça. Isso dá uma bandeira clara para a gente. Se eu ficar desconfortável, constrangido de contar publicamente aquilo que eu fiz, é porque o melhor é não fazer, né? Senão eu não ficaria constrangido, nem chateado, nem nada, né? Não seja cúmplice, é a 6ª sugestão. No limite, quem aceita uma atitude antiética também está sendo antiético. Se presenciar um caso de abuso moral no trabalho, denuncie. Se achar que colar é errado, não passe a cola. Se não concorda, bom, não deve nem colar, né? Porque se acha que colar é errado, é melhor que você não cole, né? Agora, ali é isso, né? Se você acha que é errado colar, pelo menos não passe a cola, né? Já que você vai colar, mas aí é problema imediato seu, né? Se não concorda com quem sonega impostos, não aceite pagar menos por um serviço sem nota.
Se for contra trabalho escravo, boicote fábricas que sujeitam seus trabalhadores a condições análogas à escravidão. Viver de forma ética não é fácil, mas faz diferença. Eu às vezes fico pensando, né, com relação a essa questão de boicotar, né, a situações que são iguais à escravidão. Eu fico pensando nesse pessoal que produz exageradamente, né, a questão da produtividade na China e em outros países por ali, né, e que a gente compra tantos produtos que vêm, né, da China, da Coreia, né, do Vietnã, enfim. E essas pessoas trabalham em condições subhumanas, ganham pouquíssimo e têm uma condição de vida péssima. Será que a gente comprar produtos que vêm dessas regiões é legal? É ético nesse sentido? Né? Uma vez que a gente acaba sendo cúmplice dessa forma de escravizar outros que a gente não vê, não conhece, mas nós sabemos que tem este abuso, né, em cima de milhares de pessoas que trabalham muito e ganham muito pouco em condições muito ruins. E a gente compra o produto, ou seja, a gente sustenta essa cadeia, né, de escravidão. Vamos ouvir duas falas de pessoas aqui falando sobre essa relação delas, né, com a ética, a questão ética. Dar atestado era praxe, mas prejudicava o grupo. Eu trabalhava em uma empresa em que os turnos eram exaustivos. Então, era praxe apresentar atestados médicos, porque as pessoas trabalhavam demais. Todo mundo fazia, mas acabava sobrecarregando o funcionário do próximo turno. Percebemos que o grupo todo saía prejudicado. Voltar a respeitar as escalas tornou o ambiente mais tranquilo e a nossa consciência mais leve. Muito interessante isso, hein? Os turnos eram exaustivos para todos na empresa. Então, qualquer pessoa que pedisse um atestado acabava afetando a vida dos outros. Então, eles perceberam isso como trabalhadores dessa empresa e decidiram realmente manter, né, as tabelas dos turnos, e dessa maneira todo mundo cooperou para o bem-estar de todos e todo mundo ficou com a consciência mais leve. Muito interessante, muito legal essa percepção, né? Outra fala: vi que a minha imprudência podia ter consequências. Sempre fui apressada e imprudente na direção, até que um dia fui responsável por um acidente que envolveu 2 outros carros. Não houve vítima, mas poderia ter havido. Foi quando vi que uma irresponsabilidade pode trazer graves consequências para nós mesmos e para terceiros, sem dúvida. Hoje eu sou muito mais cuidadosa e tento explicar às pessoas a importância de ser consciente ao dirigir. Com certeza, minha gente. É um outro ganho imenso, né? A gente ganhar essa consciência da nossa responsabilidade pessoal na direção. Hoje eu estava subindo aqui a rua ali do Bradesco e vinha descendo uma caminhonete naquela rua curta e estreita, correndo de uma tal forma que eu pensei comigo: meu Deus do céu, por que esse homem está correndo? Esse homem, essa mulher, não sei, nem vi quem estava na direção. Está correndo dessa maneira aqui no centro, que já é um lugar apertado, difícil, né? E cheio de gente que anda a pé. Então, às vezes, uma bobagem faz acontecer um acidente.
às vezes nem afeta, né? Não tem vítimas fatais, mas só de você sofrer o susto já é ruim. Você e quem mais estiver, né, do seu lado. Então, às vezes são pequenas coisas no nosso cotidiano que a gente tem que refletir, repensar o nosso comportamento, a nossa atitude, e isso vai fazendo da gente uma pessoa cada vez mais ética. Por quê? Porque não estamos pensando só no nosso benefício, no nosso bem-estar, no nosso interesse. Estamos pensando no bem-estar da coletividade. Isto é ser ético, pensar muito mais no grupo, né, do que em si mesmo. Por exemplo, agora um outro assunto, mas que a gente pode, né, incluir essa questão do cuidado e da ética, né, dentro da nossa comunidade. Vocês já observaram como as questões de acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais dentro das cidades brasileiras, não falo só de Guará não, dentro das cidades brasileiras, ainda é muito precário, né? As faixas para você atravessar, né, para um cadeirante atravessar, aquela rampa de acesso para um cadeirante ou para uma pessoa com problemas visuais, é sempre difícil. Uma pessoa que anda bem, mas que seja de idade e tem que, por exemplo, subir uma rampa grande, né? Ou andar na calçada, numa calçada cheia de desníveis. Uma calçada é de ladrilho liso, a outra é de cimento, a outra não tem nada, né? Porque cada um vai colocando, fazendo da sua calçada a calçada do jeito que quer. Que eu saiba, é verdade isso ou não, Neuza? Parece que isso tem um modelo, não tem? Tem um padrão. Tem um padrão. Quem segue padrão? É só a gente observar aqui na nossa cidade. Quem segue padrão de calçada, minha gente? Não, cada um quer fazer da sua calçada a sua calçada especial. Essa é a calçada da minha casa. A calçada é pública. Ela é para servir a coletividade. Portanto, ela tem que ser o mais simples, né, e o mais adequada possível para as necessidades da coletividade, incluindo, óbvio, a pessoa com necessidades especiais. Agora, se você coloca uma calçada toda floreada, você já cria dificuldade ou para um cadeirante, ou para uma pessoa de idade que está com problemas para se locomover, ou para uma pessoa que não enxerga. Já conseguiu pensar nisso? Isto é um pensamento ético. Você pensar no bem-estar da coletividade é ser ético. Agora, tem fiscalização para isso? Eu não vejo. Nunca vi, pelo menos. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre essa questão do acesso que ainda é muito negado para os nossos cidadãos que têm necessidades especiais. Para as organizações que defendem as pessoas com deficiência física, a busca por acessibilidade é apenas o primeiro passo na construção de uma sociedade mais justa. Imagine ouvir que você não pertence a determinado lugar, que você não é bem-vindo, que ali não há espaço para você e que seria melhor ter ficado em casa. Parece absurdo, certo? Mas esse ainda é o recado dado pelo mundo a milhões de pessoas com deficiência. Estima-se que no Brasil, 14,5% da população apresente algum tipo de deficiência física, visual ou auditiva. Apesar disso, pessoas com deficiência ocupam apenas
0,83% dos empregos formais registrados no país. Somente 403 mil vagas. E vocês sabem que isso também é uma questão de responsabilidade social das empresas. Empregar pessoas com necessidades especiais é dever da maior parte das empresas, que eu saiba. Mudar esse cenário é uma questão de atitude, diz Isabel Maior, que é cadeirante e foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entre 2009 e 2010. O preconceito e a discriminação ainda estão presentes em todas as intervenções humanas nas cidades, desde uma parada de ônibus em uma rua esburacada até um alvará de funcionamento concedido a um estabelecimento não adaptado para cadeirantes. Para a hoje Conselheira Municipal e Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, a principal forma de não nos tornarmos passivos diante da falta de acessibilidade é provocar constrangimento, inclusive entre os amigos e familiares. Se me convidam para uma peça de teatro que não tem intérprete de Libras, eu não vou. Se me chamam para um restaurante que não tem rampa de acesso, não saio de casa, diz. Segundo ela, essa conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência do Rio de Janeiro, segundo ela, esse tipo de postura choca e conscientiza quem nunca se colocou na situação do outro. Quer dizer, ela não tem necessidade especial, mas como conselheira, né, dessa municipal das pessoas com direitos, né, das pessoas deficientes e com direitos especiais, né, se não tem rampa, né, se não tem Libras, né, que é a leitura por sinais para os surdos, né, ela mesma não vai, porque essa é uma forma dela boicotar ou dela dizer: não sou cúmplice desse descuido. Para Isabel, a situação só vai mudar quando as pessoas com deficiência forem vistas sem estranhamento. Ao enxergá-las como participantes ativos da sociedade, fica mais fácil projetá-las como cidadãos comuns, com exigências e necessidades semelhantes às de qualquer outra pessoa. Nesse momento, todos sairão ganhando. Um ônibus com piso baixo, por exemplo, ajuda o cadeirante, mas também facilita a vida dos pais que empurram o carrinho de bebê ou do idoso que caminha com bengala. Percebem? O ônibus tem que ter aquele rebaixamento para o cadeirante poder entrar, ou para os pais com carrinho de bebê, ou para o idoso que está com bengala, né? Não é apenas o cadeirante. A seguir, você verá como diferentes organizações estão agindo para tornar o Brasil mais acessível e inclusivo para pessoas com necessidades especiais. Vou começar lendo a primeira solução, que aqui é uma questão de soluções. Lutar pelo cumprimento da lei. Com alcance nacional, o Instituto Brasileiro do Direito das Pessoas com Deficiência, o IBDD, é desde 1998 um aliado de quem quer brigar por justiça. A associação civil sem fins lucrativos pode ser acionada para atuar em qualquer ocasião em que a pessoa com deficiência julgar cabível, para demandar direitos em planos de saúde, exigir o cumprimento da lei de cotas em concursos públicos ou até mesmo demandar um intérprete de Libras em sua classe na escola. Nesses casos,
Basta entrar em contato com o IBDD, que ele irá recrutar profissionais ou organizações em qualquer região do Brasil para dar assistência gratuita ao cidadão que pediu ajuda. A organização possui 99% de causas ganhas em mais de 66 mil casos. Tereza Damaral, superintendente do IBDD, atribui o sucesso à preparação dos parceiros do Instituto, que estão sempre conscientes do olhar atencioso que devem ter diante de cada caso. Exigir uma sociedade melhor é uma luta pessoal de cada cidadão. Eu não vou continuar todas as soluções hoje, continuo na quarta-feira por conta do nosso tempo. Mas você não deixe de acessar o site ibdd.org.br para você saber, né, o que você pode ter de ajuda caso você necessite ou tenha alguém na sua casa que necessite, né, dessa orientação desse instituto que luta pela justiça das pessoas com necessidades especiais. São 13h35. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Anglo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até quarta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença.